Monteiro, gente, foi conversar com um historiador que contou sobre a riqueza e parte da história da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. O local já foi até um teatro, sabia disso? A gente foi lá conhecer um pouco mais então e mostramos para vocês agora. Dá uma olhada aí. No programa de sábado de hoje, nós vamos fazer uma viagem na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Hoje nós vamos conhecer também a história da construção desta importante igreja da cidade de Paranaguá, suas curiosidades e também de pessoas que foram sepultadas na estrutura da igreja. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Fundada em 1784, esta majestosa construção barroca é um testemunho vivo dos séculos de devoção e fé que permeiam a cidade de Paranaguá. Cada pedra, cada detalhe conta uma história de devoção e arquitetura marcante. Ela foi motivada porque a Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas se reunia, era uma irmandade que se reunia na Ilha da Cotinga, na ermida de Nossa Senhora das Mercês. E ela não tinha uma sede, mesmo existindo desde o início do século XVIII, que era os anos 1700, 1706. Ela precisava de uma sede e foi decidido construir uma igreja nesse local aqui. A igreja foi entregue em 1784, né, e começou a fazer os serviços dela. Então é uma igreja que, vamos dizer assim, bem antiga em Paranaguá. É possível que a igreja de São Benedito, a Irmandade, tenha ficado aqui também enquanto estava sendo construído lá, porque é no mesmo período que foi desmontada a igreja na Ilha da Cotinga e foi trazida para ser construída a igreja de São Benedito, né? A Irmandade se reunia diariamente unida pela devoção. Ali eram realizadas as obras de caridade e a cada membro que falecia na época eram enterrados na igreja. Dependendo do grau de importância daquele membro, era definido o local do seu sepultamento. Como não haviam cemitérios, uns eram enterrados próximos ao altar e outros eram sepultados ao longo da estrutura da igreja. As pessoas que participavam da Irmandade da Ordem Terceira, elas poderiam ser enterradas aqui, né? E na adjacência da igreja, ela tinha um cemitério também. Então, essas daqui que nós estamos vendo, as lápides, elas estão enterradas provavelmente nas paredes ou embaixo das paredes ali. Quando essa igreja foi construída, ela foi construída pela elite parnanguara, né? Essa igreja, ela era uma igreja da elite imperial parnanguara. Então, era o pessoal que mandava na cidade, que frequentava aqui. E quem foi velado aqui, isso pouca gente sabe, foi o Visconde de Nácar. Em 1893, né, no falecimento dele, ele foi velado aqui e depois enterrado no cemitério do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Quem visita a Igreja da Ordem não imagina que aquele prédio já passou. Ele chegou a perder o sacramento, deixando de ser igreja, virou teatro e ficou abandonado, até ser retomado e elevado a santuário. Vamos avançar um pouquinho, né, na década de 50, possivelmente entre os anos 53 e 55, ela foi dessacralizada pelo bispado. O que quer dizer isso? Ela perdeu o sacramento. A igreja, quando ela pode realizar serviço religioso, desde que ela tenha o sacramento. Ela perdeu o sacramento por quê? Porque a ordem foi extinta. A ordem terceira, a Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, os irmãos que faziam parte dessa Irmandade, deixaram de existir. Ela deixou de existir, dessacralizou a igreja e ela passou para a tutela da Prefeitura Municipal de Paranaguá. E a partir dos anos 80 ela foi usada como um teatro, isso que é interessante, que é o Teatro da Ordem. Se vocês procurarem, as pessoas olharem, vão encontrar fotografias e tal de peças teatrais que aconteciam dentro dessa igreja, mas ela não estava sacralizada, então não tinha serviço religioso nela. Após anos sem receber fiéis, em 2005 a igreja voltou a pertencer à diocese, onde novamente foi sacramentada e até hoje recebe celebrações diárias em Paranaguá. A Cúria Diocesana de Paranaguá recebeu as chaves dela novamente e ela foi sacralizada novamente e começou a ter o serviço religioso aqui normal. Uma curiosidade dela só é que a entrada na Rua Prisciliano ali era onde ficavam as liteiras. Então o pessoal fala-se sobre isso, exatamente assim. As damas da sociedade vinham para a igreja, para o serviço religioso, isso no século XIX, né, 1800 alguma coisinha, e elas assistiam à missa ali e os escravos com as liteiras ficavam do lado de fora.
A igreja foi construída em 1784 e a torre em 1841, foi um período depois. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas recebe diariamente diversos visitantes, que aproveitam para conhecer um pedaço desta rica história religiosa de Paranaguá. A primeira igreja que o turista vem quando ele vem de barco, que ele volta da Ilha do Mel ou tal, né, é a igreja da Ordem Terceira, porque a Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, eu vou falar o nome completo dela, nome e sobrenome, né? Quando ele chega no atracador ali embaixo, ele olha e a igreja está em cima. Ele tem uma curiosidade mais dessa igreja. Isso é uma coisa que nós levantamos enquanto estávamos preparando para poder falar sobre ela. Ela teve um período que foi feito um muro na frente dela, ali onde é a Praça des Landes ali, né, que tem embaixo ali, e porque queriam construir um sobrado ali. E ela não queria que houvesse um fechamento no rio Taguaré. Na época o rio era Taguaré, depois passou a Itiberê. Então o padre na época ele não queria que fosse encoberta a vista do rio, porque ventilava, tinha um monte de questões ali. Então ela é uma igreja realmente linda, vale a pena vir conhecer e tal. E hoje ela está aí, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro história, né? E conhecer um pouquinho mais sobre a cidade onde a gente mora. Às vezes a gente passa, né, por um ponto histórico da cidade, um prédio qualquer, às vezes a gente nem sabe da história. E por meio de reportagens assim, a gente consegue configurar um pouco mais na memória também do que se trata, o que já se passou por lá. Eu mesmo não sabia que a igreja já tinha sido um teatro, né? Bacana demais a gente conhecer sobre isso.